Cada célula de cada ser vivo do planeta está equipada com um sofisticado aparato biológico próprio e especializado, capaz de regular suas relações com o meio extracelular de forma precisa. A membrana celular é responsável, entre muitas outras funções, pela manutenção da individualidade e da composição celular, bem como pelas interações com o meio extracelular e com outras células. Isso requer que sua estrutura seja, ao mesmo tempo, estável, dinâmica e flexível. Características alcançadas graças à sua composição química. Em 1972, os biólogos Jonathan Singer e Garth Nicholson desenvolveram o modelo do mosaico fluido para retratar a aparência da membrana. Segundo esse modelo, a membrana seria uma dupla camada de fosfolipídios, cujos grupos polares ocupam a face interna e a face externa da membrana, e encaixadas total ou parcialmente entre os lipídios, haveria proteínas periféricas e proteínas integrais, que teriam mobilidade lateral e rotatória na membrana. Embora hoje se tenham mais detalhes de sua composição e funcionamento, esse modelo ainda é empregado para retratar a membrana. Em sua minúscula espessura, que varia entre 6 e 10 nanômetros, ou milionésimos de milímetro, a membrana celular recebe sinais e permite a comunicação e o reconhecimento entre as células, e ainda controla criteriosamente o transporte de íons e moléculas, funcionando como uma barreira seletiva. Esse portal bioquímico transporta de dois modos distintos os elementos vitais às células, por transporte passivo e por transporte ativo. A diferença é que o transporte passivo não consome energia, enquanto o ativo necessita da energia fornecida pelo ATP. O transporte passivo abrange 3 diferentes tipos. Na difusão simples, quem determina a passagem de moléculas através da membrana é o gradiente de concentração. O gradiente é uma diferença de concentração entre os meios interno e externo da célula. Por difusão simples, as moléculas são transportadas do meio mais concentrado para o meio com menor concentração. Trocas de gás oxigênio e gás carbônico entre o sangue e tecidos são um exemplo desse tipo de transporte. Na difusão facilitada, há também um gradiente de concentração, mas a passagem pela membrana é facilitada por uma proteína transportadora, a permease. Glicose e muitos aminoácidos são transportados por esse processo. Na osmose, a água, solvente, se movimenta através da membrana que separa meios com diferentes concentrações de solutos. Como exemplo, podemos ver o que ocorre com hemácias imersas em 3 soluções em diferentes concentrações de solução. Nessa solução isotônica, onde a concentração celular e extracelular é a mesma, não há mudança do volume da hemácia. Nessa solução hipotônica, onde a concentração extracelular é menor, a hemácia ganha água por osmose e tem seu volume aumentado, podendo até arrebentar. Nessa solução hipertônica, onde a concentração extracelular é maior, a hemácia perde água por osmose e tem seu volume diminuído. Todos esses tipos de transporte passivo tendem a ocorrer até que seja alcançado o equilíbrio de concentrações entre os meios separados pela membrana. Quando o gradiente de concentração é muito elevado, como no caso da hiperidratação, pode haver uma intoxicação por água. O equilíbrio dinâmico de transportes via membrana é essencial à vida. Até mesmo a água, que constitui quase 70% do nosso corpo e é vital para a nossa existência, quando em desequilíbrio, representa um risco para o organismo. Um dos efeitos nocivos de drogas no organismo relaciona-se a esse tipo de desequilíbrio. Por exemplo, certas anfetaminas provocam muita sede e a pessoa aumenta a ingestão de água, mas não consegue urinar, pois a droga aumenta também a secreção de hormônio antidiurético, ADH, que regula a reabsorção de água no organismo. A água retida aumenta o risco de intoxicação por água, podendo levar a um edema cerebral. Essa complicação é chamada encefalopatia hiponatrêmica, que pode levar à morte. O transporte ativo ocorre quando as moléculas vão contra o gradiente de concentração, ou seja, movimentam-se do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, necessitando de energia e transportadores de membrana para realizar a tarefa.
Assim, são transportados materiais como monossacarídeos, aminoácidos e íons diversos como sódio, potássio, cálcio. Um exemplo conhecido de transporte ativo são as bombas de sódio e potássio, que promovem a manutenção de maior concentração de potássio no meio intracelular e sódio no meio extracelular, condição fundamental para os processos metabólicos na célula. Outro exemplo é a bomba de cálcio, íon necessário para a geração da atividade elétrica e manutenção da atividade contrátil dos músculos. Os transportadores de cálcio nas células cardíacas regulam as variações intracelulares do íon para a execução de diversas funções do coração. O cálcio, portanto, é essencial não apenas para a formação de ossos e dentes, mas também para um bom funcionamento do coração. Sua ausência no organismo pode ser responsável pelo funcionamento irregular desse órgão, causando insuficiência contrátil e arritmia. Quando o cálcio no sangue e nos tecidos é insuficiente, o organismo retira o mineral dos ossos, enfraquecendo-os. Por isso, é essencial uma manutenção do nível de absorção de cálcio pelo organismo. Isso se dá com uma alimentação saudável e equilibrada. O corpo humano envolve vários níveis de organização: nível químico, celular, de órgãos, tecidos e sistemas, até o nível do organismo completo. A saúde do indivíduo está relacionada ao corpo e depende do equilíbrio dinâmico em cada um desses níveis.